Nesse momento, o peso que você está carregando é pesado demais ou está valendo a pena? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, esse nosso encontro semanal após a gente finalizar a contagem do Homer. Já entramos em contato, combinar, elevando a nossa consciência, trabalhando todo o nosso entendimento durante os 49 dias de mudança. Aqui agora quero agradecer a cada um que acompanhou o dia a dia. Já agradeci no grupo, no Instagram, mas é a primeira vez que a gente está se encontrando desde que esse processo finalizou. Então, mais uma vez, meu agradecimento a todos que acompanharam e eu desejo que todo mundo tenha percebido essa questão de acessar esse entendimento. E esse entendimento tem tudo a ver não só combinar, mas com todas as questões da nossa vida e do nosso dia a dia. Nós estamos no signo de Gêmeos, nós já mudamos essa energia, já falamos sobre isso a semana passada, onde nos encontramos na semana da Lua Nova, inclusive no dia da Lua Nova. Também desejo e espero que todo mundo tenha plantado ótimas sementes. E essa semana seguimos nessa energia, mas sobre os auspícios da Lua crescente. Então, primeiro a gente planta a semente, depois a gente vê quais as sementes que estão crescendo e que a gente ainda tem que continuar nutrindo e quais as sementes que talvez não tenham adquirido um crescimento, talvez não seja a hora dessa semente brotar. Então, a gente tem sempre essa oportunidade de compreender, de entender o que está acontecendo na vida da gente. E essa semana, nos estudos da Torá, na nossa porção da semana, é uma porção muito linda, a porção de Nassau. Essa porção e essa palavra Nassau, ela significa, tem um significado duplo. São muitas as palavras que têm significados duplos, não só na Cabala. E é sempre bom a gente compreender. Essa questão da compreensão é o que faz a gente elevar a nossa consciência, despertar a nossa consciência ou interpretar as mensagens de uma forma mais profunda, porque sempre é fogo negro sob fogo branco, né? Então nem sempre as coisas que a gente lê, elas querem dizer exatamente aquilo que estão escritos, é o que tudo isso quer dizer. Então, nessa porção, como ela tem esse significado duplo de acordo com a sua raiz, Nassau pode significar tanto ascender, de ascensão, elevação espiritual, quanto carregar. E é por isso que eu fiz essa pergunta no início do nosso encontro. Você está sentindo peso muito grande na vida? Você acha que está carregando um peso muito grande? É possível, é provável, isso acontece com a gente. Nós estamos aqui na leitura do quarto livro da Torá, que é Números, e essa porção, ou a explicação desse duplo sentido dessa palavra, a gente pode ter um parâmetro, ou a gente pode estabelecer critérios de quais são os pesos que valem a pena a gente carregar e quais são os pesos que não vale a pena a gente carregar. É até interessante que num dos estudos que eu fiz para trazer aqui para nós essa porção da semana, o estudo fala sobre até mesmo Moisés, que ele reclamou com Deus do peso que ele estava carregando. E nesse estudo fala que não é que a gente não pode reclamar, a gente não pode só reclamar, mas a gente pode, em algum momento, questionar, conversar com o Criador, Senhor, esse peso que eu estou carregando tá demais para mim, eu preciso de ajuda. E a porção da semana nos convida a interpretar da seguinte maneira: o peso que você está carregando, ele vai te levar para uma ascensão espiritual? Então, maravilha. Pode dar uma reclamadinha, mas especialmente pedir ajuda ao Criador, ao anjo da guarda, a outras pessoas que podem ajudar a carregar esse peso, porque o propósito é a elevação espiritual. Agora, estou carregando um peso
que tá muito pesado. Eu não tô suportando isso que eu estou carregando. O esforço que eu estou fazendo é tremendo. E analisando bem, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em lugar nenhum. Nada, nenhum desse peso, nada desse peso ou dessa situação, enfim, me leva para a ascensão espiritual. Então, tá na hora de largar. Tá na hora de não carregar mais esse peso. É importante a gente prestar atenção nisso. A você que já me acompanha aqui há mais tempo, e se você está começando a me acompanhar agora também não tem problema, acredito que vai compreender. Nesse mundo onde habitamos, a energia é densa demais, ou seja, tudo é pesado. Então, tem dias que a gente passa por coisas que são pesadas demais, a gente escuta coisas pesadas demais, a gente vê coisas pesadas demais, mas eu devo me lembrar que tudo isso tem um propósito, tem um propósito. A gente até conversou aqui sobre a tal frase que eu sempre digo, né? Quando o propósito é claro, não há razão para o sofrimento, não existe razão para o sofrimento. É um pouco disso que essa porção nos convida. O peso que eu estou carregando, ele tem um propósito? É um propósito claro, estabelecido? Eu sei aonde eu quero chegar? Tem uma razão para isso? Isso está me fazendo ascender, especialmente espiritualmente? Então, tudo bem, eu vou aguentar, eu vou pedir uma ajudinha, posso até dar uma choradinha, mas vou seguir, é vida que segue, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Agora, não, isso não tá me levando a lugar nenhum, eu não saí daqui, eu não vejo elevação espiritual, não tem absolutamente nada de bom que eu possa conquistar com isso, então está na hora de eu aprender a escolher, nós estamos no signo de Gêmeos, e deixar isso para lá, encerrar ciclos para começar novos. Então a gente tem, além dessa oportunidade com a energia da lua crescente, além dessa consciência que a porção da semana nos traz, eu quero fazer crescer na minha vida aquilo que me faz crescer como pessoa, que faz crescer a minha saúde, que faz crescer a minha parte financeira, que faz crescer a minha espiritualidade. Ou não. Então eu vou deixar para lá, eu não vou mais fazer isso, eu vou encerrar esse ciclo, esse pensamento, esse comportamento, porque eu tenho apoio ainda mais essa semana com essa consciência do estudo da porção da semana e a energia da lua crescente. Além disso, a gente que aqui gosta muito da cabala, da astrologia, da medicina chinesa, de tudo que faz elevar a nossa alma, acender a nossa alma, é legal a gente saber que essa semana também a gente tem mudança de posicionamento dos planetas. No dia 6, Vênus ingressa em Touro e no dia 8, Mercúrio ingressa em Câncer. Então, olha só que coisa boa. Esse ingresso de Mercúrio em Touro no dia 6, sexta-feira dessa semana, vai ajudar a gente a apreciar os prazeres da vida, a ter vontade de fazer coisas belas, ter boas conversas, boas trocas, bons momentos, autoestima mais elevada, confiança em nós mesmos. A gente vai se sentir mais seguro para poder escolher, para poder fazer as coisas que a gente gosta. Então é aquele momento de você se arrumar, pôr uma roupa bonita, comer uma comida boa e bonita, ou preparar em casa, ou ir num restaurante. Esse ingresso de Vênus em Touro faz a gente valorizar esse tipo de coisa, também ajuda a gente a trabalhar mais a nossa parte da sensualidade, né? Então, tudo isso são os prazeres da vida. Então, ter prazer por viver, ter prazer por estar no corpo que está, ter prazer por fazer as coisas que faz. Então, a gente vai entrar numa temporada que é mais fácil a gente sentir isso. E esse ingresso de Mercúrio em Câncer também é muito bom porque deixa a nossa mente mais intuitiva, também um pouco mais suscetível às alterações de humor, né? Então, pode ser que eu esteja de bom humor e consiga me comunicar bem de manhã,
e até a hora do almoço, se eu ficar com fome, ainda mais com Vênus em Touro, os meus pensamentos ficam confusos e aí eu não vou conseguir me comunicar da melhor forma, o meu humor vai mudar também. Então, juntando esses dois aspectos. Também é muito legal, eu até escrevi aqui, falei sobre isso no podcast, escrevi aqui, achei legal a frase para trazer para a gente aqui também. Esse ingresso de Vênus em Câncer, ou desculpa, de Mercúrio em Câncer, ajuda a gente a entender que sentimento é nutriente para o desenvolvimento intelectual. Olha que legal! Então é bom a gente prestar bastante atenção. Eu tô sentindo que o peso que eu tô carregando é pesado, mas me dá uma alegria porque eu sei aonde eu vou chegar, eu sei qual é a função de estudo que eu estou vivendo, eu tenho certeza que faz parte do meu aprimoramento pessoal, então esse sentimento vai nutrir o meu desenvolvimento intelectual e também espiritual, me ajudando a ascender e não ficar carregando peso à toa, fazendo esforço para nada, suportando por suportar. Não, muito pelo contrário. Então, como a gente é sempre gente de sorte, a gente sempre é amparado pela luz do Criador, nós temos uma semana muito favorável, nos preparando, inclusive, para as próximas semanas que vão trazer aspectos um tanto quanto tensos e revelações também não muito confortáveis. A gente está vivendo um momento único, vamos dizer assim, no mundo, então é muito importante a gente estar atento, a gente estar preparado e a gente estar consciente. E aqui, para encerrar essa energia da semana, a melhor forma da gente estar consciente é a gente viver o agora, viver esse momento presente. Então, como a gente está nessa energia do signo de Gêmeos, que é um signo do elemento ar, que traz uma energia de muita curiosidade, agora já vou entrar aqui na energia do mês, uma energia de muita curiosidade, muito fácil de se adaptar, extremamente interessado em informações, em desenvolvimento do intelecto. É bom a gente ter bastante calma, bastante cuidado para manter o foco, para a gente ter atenção, para a gente saber o que é que a gente está fazendo, né? Para a gente não se perder. Porque se a gente se perde, se a gente se distrai, se a gente perde esse foco, a gente não vive o momento presente. E se a gente não vive o momento presente, você que acompanhou aqui desde a semana passada essa energia geminiana, sabe que as partes do corpo correspondentes de Gêmeos são pulmões e sistema nervoso central? Então, o que significa isso? Pode ser que a parte respiratória fique um pouco comprometida, olha aí tanta gente gripada, tantas síndromes respiratórias acontecendo, não só por conta do clima. Pode ser sistema nervoso central, que é a crise de ansiedade, pânico, depressão. Fique forte. Por quê? Porque eu perdi o foco. Eu me perdi nos meus pensamentos, eu me perdi nos meus sentimentos, eu me perco nas minhas ações. Então é muito importante a gente estar presente, a gente prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações. Isso ajuda a gente a manter o foco. Todas as ferramentas que a gente fala aqui da Cabala, não só da Cabala, da astrologia, da homeopatia, da medicina chinesa, da fitoterapia, da meditação, que seja. Olha que legal a meditação no signo de Gêmeos. A gente respira, aciona a energia do pulmão, faz troca de uma forma melhor, pulmão faz troca gasosa. Gêmeos é o signo que adora trocar ideias, trocar experiências, experimentar coisas novas. Então, sempre a gente potencializando a energia que está disponível para todos nós. Lembrando que pontos de correção a gente sempre vai ter. Tikkun é o termo hebraico para correção. E nesse mês, especialmente, os nossos pontos de correção são comprometer-se. Eu preciso me comprometer com aquilo que eu quero, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso. É muito importante. Por quê? Porque a mudança é constante. Lembra que eu comentei aqui da curiosidade geminiana?
Então, Gêmeos é um signo muito curioso. Hoje eu quero saber isso, amanhã eu quero saber aquilo, hoje eu gosto disso, amanhã pode ser que eu goste de outra coisa. Então, muda muito facilmente. E essa mudança muito fácil, muito constante, pode prejudicar um pouco o comprometimento. E esse comprometimento que a gente tem tudo a ver com o peso das coisas que a gente carrega. Então, quando eu me comprometo, ainda que tá pesado, ainda que tá desconfortável, eu sei que lá no final vai ter um outro resultado. Eu sei que o meu propósito é claro, então não há razão para o sofrimento. Eu me comprometi com algo que eu sei que vai me trazer alguma coisa boa, que vai me fazer uma pessoa melhor. Então é muito importante a gente se comprometer. Também essa questão da falta de paciência com detalhes, porque é tudo muito rápido, é muita curiosidade, não precisa aprender muito, né? Não precisa aprofundar muito. É essa questão que a gente tem que trabalhar na correção. Não, é preciso sim. É preciso a gente se aprofundar no que a gente quer conhecer, no que a gente quer aprender. É preciso a gente mostrar interesse, porque senão fica muito superficial. Vou brincar aqui o bullying astrológico, né? A gente falou do lado B de Gêmeos a semana passada, duas caras, a fofoca, a mentira, a superficialidade também é um ponto. Então, saber um pouquinho de cada coisa não significa saber tudo, né? E às vezes saber um pouquinho de cada coisa é saber nada de nada. Então, é justamente com essa falta de paciência com detalhe que a gente tem que lidar esse mês. E não, peraí. Eu sei que isso faz parte do processo de correção, então eu vou aprofundar, eu vou mostrar interesse. Por mais que eu perceba que eu não tô com muita paciência, eu vou de novo, ó. Respirar fundo, usar a energia do ar para organizar os meus pensamentos, os meus sentimentos e transformar as minhas ações. E também Gêmeos é um signo, uma energia muito inteligente e é preciso a gente descansar a mente. Lembra que é aquele mês que a gente pode ter tantos pensamentos, que é importante a gente parar um pouquinho, respirar, organizar, descansar a mente. Vamos aproveitar esse ingresso de Vênus em Touro que a gente conversou lá no começo e apreciar a vida. Vai no cinema ou assiste um filme em casa mesmo. Essas coisas para desocupar a mente, de verdade, fazer a mente descansar. Vai montar quebra-cabeça, fica aqui a dica. Montar quebra-cabeça é tão terapêutico, eu amo. Então sou suspeita em dizer, mas é uma boa forma também da gente poder descansar a nossa mente. A gente tem como ferramentas de ajuda para essa conexão e equilibrar a energia de uma forma que a gente possa de verdade receber, aproveitar e compartilhar as letras do mês. As letras do mês, elas sempre vão servir como um filtro para essa energia abundante que a gente consiga captar da melhor forma para cada um de nós, e elas sempre vão ter a ver com o signo e com o planeta regente desse signo. Então, nesse mês de Gêmeos, as letras são Resh e Zain. A letrinha Resh criou o planeta Mercúrio, também significa iniciar, representa a nossa cabeça, a visão lateral, o perfil, e também ajuda a gente a conectar com a energia da serenidade. Olha aí, que coisa boa para descansar a mente. Já a letrinha Zain, que criou o signo de Gêmeos, representa uma ascensão, a coroa e o movimento. Olha só que coisa boa, especialmente essa semana que a gente falou sobre a porção da semana de Nassau, que ajuda a gente a ascender. Então, a gente pode meditar em Resh, Zain, para ascender, elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Olha que coisa linda. A linha do Ana Becoa, que é outra ferramenta excelente que a gente pode conectar nesse mês de Gêmeos, é a sexta linha do Ana Becoa, que nos conecta com a esfera da árvore da vida de Iesod, que representa o fundamento.
Quando a gente medita na linha todinha do Anabecoa, lembra que o hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda. Quando a gente medita na linha todinha, Yud Gimel Lamed Pei Zayin Kuf, nós estamos meditando em espalhar a sabedoria, aumentamos o nosso desejo de iluminar as outras pessoas, além de nós mesmos, e também a gente consegue conquistar a paz e a tranquilidade interior. Como a gente está num mês que a gente brincou aqui da comunicação, da troca, do lado B, né? Mentira, fofoca, duas caras. Se você precisa revelar algum segredo, você pode meditar nas 3 primeiras linhas, ou melhor, nas 3 primeiras letrinhas dessa 6ª linha do Anabecoa. Yud Gimel Lamed ajuda a gente a revelar os segredos que a gente quer, que a gente precisa saber. E se a gente precisa reduzir a escuridão e a maldade, a gente medita em Pei Zayin Kuf. Tá se sentindo perdido? Não sabe bem o que escolher? Não sabe nem dizer se o fardo que você está carregando é pesado demais e te leva para algum lugar ou não? Então medita Pei Zayin Kuf. Isso ajuda a reduzir essa sequência das letrinhas, ajuda a reduzir a escuridão e a maldade, diminui a sombra, ajuda a gente a conectar com a luz de uma forma mais clara, mais intensa. A gente tem essa semana, os aspectos da semana, desde amanhã, o dia 4, né? Se você estiver comigo no YouTube à noite, se você estiver me ouvindo no Spotify na quarta de manhã, então desde quarta, no dia 4, até o dia 8, que é o domingo, né? Falo da energia de um domingo ao outro domingo, lá no podcast Conte com os Astros. Nós temos uma semana muito boa para ter clareza nas palavras, na comunicação. Então, pensa que a comunicação não sou só eu conversando com o outro. A comunicação, eu e o Criador, eu e Deus, eu e a luz, eu e meu anjo da guarda, eu e o meu mentor espiritual. Então, a gente tem maior chance de ter clareza nessa comunicação. É a semana que vai ajudar a gente a apreciar os prazeres da vida por conta desse ingresso de Vênus em Touro e também para a gente desenvolver a intimidade. Eu preciso me sentir seguro, me sentir protegido, e isso me ajuda a ter mais intimidade. Então, meditar nas letras hebraicas traz para a gente toda essa questão de desenvolvimento da segurança, da clareza na comunicação, eu desenvolver a intimidade com o meu anjo da guarda, com a luz, né, com todas essas ferramentas e de verdade possibilitar as transformações. É sempre bom a gente ter bem claro isso, aproveitando essa clareza que a semana traz para a gente. Eu estou praticando o que me desperta ou eu estou praticando o que me mantém no mesmo lugar? Eu estou praticando o que me acende, o que me eleva, ou o que eu estou praticando não me ajuda a me transformar? Então são todas meditações, reflexões, era a palavra que eu estava buscando, que são necessárias para a gente fazer, justamente para a gente perceber a nossa conexão com a luz. Então é sempre bom a gente ter essa clareza na comunicação para a gente poder compreender bem, né? Ainda mais que a gente passou por todo esse processo de 49 dias de mudança e a gente conseguiu acessar esse entendimento de uma forma diferente, de uma forma mais madura. Assim eu desejo para mim e para todos nós, tá bom? Na nossa sessão Dicas Astrológicas, aprimorando o nosso conhecimento sobre esse signo de Gêmeos, que é um signo extremamente comunicador, então vamos aproveitar. Gêmeos pertence ao elemento ar, sua qualidade é mutável, por isso esse poder de se adaptar, de ser mais flexível. Planeta regente Mercúrio, palavra-chave eu penso, a energia positiva curiosidade, a energia negativa dispersão, partes do corpo correspondente, como eu já disse aqui no nosso encontro hoje, pulmões e sistema nervoso central. E Gêmeos combina com os signos de fogo, o ar é combustível do fogo, então Gêmeos se dá muito, muito bem com Áries, Sagitário e Leão. Lembrando a todos que Gêmeos pode se dar bem
com todos os signos, desde que compreenda o que está vivendo. Quando a gente fala dessa questão de combinar com, é que tem mais facilidade de combinar com esses signos por conta que favorece. Mas lembrando um ensinamento, acho que primordial da Cabala, posso dizer aqui, que a gente evolui é saindo da zona de conforto. Então, quando tá tudo muito fácil, tudo muito cômodo, é bom a gente questionar, né? Veja a porção da semana trazendo pra gente que carregar é ascender. Então, às vezes, os desafios, às vezes não, todas as vezes, os desafios, eles vão nos levar a uma etapa muito melhor da nossa vida, nessa questão da escada, né? Um degrauzinho a mais que eu vou conseguir subir. Então, o desafio, ele vai trazer para mim o que? A certeza de que eu sou capaz de superar. Então, a gente tem aí uma semana muito, muito boa, muito favorável para a gente praticar aquilo que nos desperta e, acima de tudo, perceber a nossa elevação espiritual, ainda mais depois desse processo maravilhoso que foi o Homer. Na nossa sessão lição de casa, comprometa-se a terminar tudo que você começar, ajudando a gente a ter foco, a não dispersar, muito pelo contrário, né? A equilibrar essa energia geminiana a nosso favor. Comprometa-se a terminar tudo o que você começar, é a nossa queridíssima lição de casa dessa semana. E na seção avisos, eu vou convidar você a acessar o meu site, renataconte.com.br, e ler o texto do mês de maio. Variar, eu publico na última semana, e a semana passada eu não podia falar sobre isso, que estávamos numa semana especialíssima da Lua Nova, encerramento de Homer, então eu deixei para esse nosso encontro, para convidar você a acessar o site renataconte.com.br e ler o texto do mês de maio. O título é O que os olhos não veem, o coração não sente, será? Uma reflexão sobre o olhar, o coração e a alma é o que esse texto traz. Falo justamente dos olhos, que aqui na Cabala a gente estuda tanto a energia dos olhos, a prática do bom olhar, o quanto que o mal olhado interfere na gente, como que eu alimento a minha alma através dos olhos. Também falo sobre as definições da medicina chinesa, os olhos no elemento madeira, que ajudam a gente a cuidar dos nossos músculos, do nosso sono. Então fica aqui o convite para você ler essa reflexão sobre o olhar, o coração e a alma. E se você quiser compartilhar o texto também, eu fico muito grata. Se você quiser comentar sobre isso, eu também sempre fico muito grata. Inclusive, eu sempre fico muito grata porque tenho pessoas que me acompanham aqui, que querem ouvir o que eu tenho a dizer, que compartilham comigo toda essa alegria que é o estudo da Cabala, da astrologia, essa ajuda que a gente proporciona um ao outro com os nossos encontros semanais, justamente para a gente poder praticar aquilo que nos desperta, para a gente se sentir amparado, para a gente saber que a gente não está sozinho, a gente não está sozinho, a gente não precisa necessariamente estar lado a lado, não há necessidade da presença física, muitas vezes, para a gente ter certeza que a gente não está sozinho, que a gente tem uma turma que se apoia, que a gente sempre tem pessoas que ajudam a gente a mudar os nossos pensamentos, sentimentos e nossas ações. Então, por tudo isso, eu sempre sou muito grata a todo mundo que me acompanha e, enfim, aproveita esses nossos encontros que também consegue transformar a sua vida. E eu tenho certeza que essa semana vai mostrar pra gente o quanto que a gente consegue carregar as coisas sem tanto peso, a gente está conseguindo dar um peso cada vez menor para os desafios que a gente tem que enfrentar, porque a gente tem certeza que não há nada além da luz do Criador e que nós estamos firmes sim nesse processo de elevação da nossa alma, certo? Eu desejo uma semana maravilhosa para todo mundo, vamos apreciar essa vida linda que a gente tem e que a gente consiga cada vez mais conectar com a luz do Criador. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie,
Tenha o eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa e até a semana que vem. Tchau!